Glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos de volta com a nossa aula sobre o que o membro de uma igreja sabe. Vimos aqui pontos importantes e as funções, daquilo que o membro da igreja deve saber, e o membro se debruçando, buscando sempre, está examinando a Sagrada Escritura, está participando da escola bíblica. Ser um membro que sempre está em comunhão, quer dizer, participando da Santa Ceia, sua vida como testemunho, aleluia, sempre vai fortalecer. Então, como membro de uma igreja, lembre-se disso, das suas funções, daquilo que você era um congregado, nos primeiros passos do congregado, da classe do novo convertido, da classe do catecúmeno, do discipulado, daquilo que você aprendeu, os princípios básicos. E agora a gente vai falar mais um pouco daquilo que requer na vida de um membro da igreja, que vem ser um membro da igreja. Alguns pontos importantes. São 7 pontos importantes na vida de um membro da igreja. Primeiro, é saber por que ele é um membro. E isto nós falamos aí no segundo tópico. Dando sequência aqui, o membro da igreja deve saber o que Deus espera dele. Todo membro da igreja deve saber o que é que Deus espera dele. Conforme está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, sabe o que Deus espera dele. Então, todo membro, ele sabe que Deus espera que ele desenvolva, porque Deus confia a ele os talentos, Deus confia a ele os dons mediante a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus para o que há de proveito na igreja, no corpo de Cristo. Então, com certeza, Deus espera que você desenvolva os talentos que Ele tem lhe dado. Que você possa, aleluia, cada momento mais, fazer admoestações, o tanto quanto mais. Sabemos que os dias se aproximam, a vinda do Senhor se aproxima. Enquanto esta vinda do Senhor se aproxima, façamos aquilo que Deus requer de cada um de nós. Então, como membro, aleluia, da igreja, do corpo de Cristo, você sabe o que é que Deus espera de você. Outro ponto importante aqui: conhece seus deveres para com seus irmãos. Conhece seus deveres para com seus irmãos. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo de 9 ao versículo 18, tem uma grande direção para a sua vida. O versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor Filadélfia, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nunca defame seus irmãos. Sempre como membro da igreja, procure honrar, aleluia, esse membro, porque cada membro em sua função, em sua conjuntura, depende de outro membro. Jamais o olho vai poder dizer para a boca que não precisa dela. Jamais a boca vai poder dizer para o nariz que não precisa dele. Jamais o nariz vai dizer para a orelha que não precisa dela. Jamais os olhos vai dizer para o coração que não precisa dele. Em uma conjuntura firmada, cada órgão, cada membro necessita, é dependente para que esse corpo funcione harmoniosamente. Então, todo membro conhece seus deveres para com seus irmãos. Membro, deveres para com os outros membros. Romanos 12, de 9 a 18, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, o amor Filadélfia, preferindo-vos em honra uns aos outros. Outro
de tamanha importância. São 7 pontos que eu posso tratar com você aqui de grande importância, revalia aqui para a nossa vida como cristão, como membro do corpo de Cristo. Quarto, sabe que deve participar do sustento da obra. Todo membro sabe que deve participar do sustento da obra. O livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e o versículo de número 2, tem uma direção. Quanto à coleta para com os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Isso é Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte ou à parte em casa, conforme a sua prosperidade, conforme a sua renda, conforme aquilo que chega na sua mão. E vá juntando para que se não se façam coleta quando eu for. Paulo, no capítulo 16, versículo 1 e 2 de 1 Coríntios, orientando a igreja de Coríntio a fazer a coleta para ajudar as igrejas, ajudar no crescimento, ajudar na manutenção, ajudar na vida útil da igreja. E todos nós, como membros, sabemos das responsabilidades dela. A igreja ela tem que ajudar, a igreja ela tem que fazer uma ação social, a igreja ela tem que conservar os seus templos, a igreja tem que ofertar aos líderes, pastores que estão à frente da obra. Porque se você vive da obra, glória a Deus, se você vive para a obra, ela vai te ajudar, ela vai te abençoar. Então você como membro tem que saber disso, tem que saber dessa direção, você tem que saber que tem que ofertar, você tem que saber que você tem que dizimar. Então como membro, não fuja dessa sua responsabilidade, da fidelidade para com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor bem ajustada. Então para que serve os dízimos, bispo? Para que servem as ofertas, as coletas? Você já sabe muito bem, porque quando você chega na igreja, você quer ver sua igreja limpa, você quer ver sua igreja pintada, você quer ver sua igreja, aleluia, com a ventilação boa, você quer ver sua igreja cheirosa, você quer ver sua igreja em uma harmonia, você quer ver sua igreja evoluindo, crescendo, fazendo os reparos necessários, construindo, abrindo bases missionárias, sustentando a obra missionária, enviando missionário ao campo missionário. Então seja um membro fiel na obra do Senhor, e você como membro sabe dessa sua responsabilidade. Outro ponto de tamanha importância, glória a Deus, quinto ponto, conhece seus deveres como pastor. Conhece seus deveres para com o pastor. Todo membro sabe do seu dever para com o seu pastor. Efésios 4:15, também Hebreus 13, versículo 7. Hebreu 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então você como membro, observe os passos do seu pastor, veja a vida do seu pastor, veja os testemunhos do seu pastor, veja que ele está se doando pela obra, veja que ele tem amor pelas ovelhas, veja que ele se dedica, se debruça, é aplicado à ministração da palavra, sempre está levando uma palavra de conforto, de orientação, uma palavra evangelista, uma palavra de exortação, uma palavra de carinho, de avivamento, uma palavra evangelizadora. Lembre-se disso, todo membro conhece seus deveres para com o seu pastor. Ajude-o, seja participante com o seu pastor, chegue junto do seu pastor, trate seu pastor bem. Na igreja, cumprimente seu pastor, dedique carinho a seu pastor, porque é uma pessoa que precisa muito da sua ajuda. Alguém diz que o pastor ajuda muitas pessoas.
mas é ajudado por quem? Com quem ele pode se abrir, com quem ele pode contar, com quem ele pode tratar de assuntos. E às vezes a turma diz com a esposa. Mas você que é membro da igreja, o pastor precisa chegar perto, conversar, se abrir, porque ele também é um membro, ele também é um ser humano. Então ajude seu pastor. Observe esses fatores conforme Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra, né? Com carinho. No momento que você precisou, ele teve uma palavra de direção para a sua vida. No momento que mais você estava aí abatido, ele foi lá com a palavra e te trouxe uma direção, uma visão, uma orientação. Esteve sempre orando pela sua vida. Ele fez uma visita, lhe deu um sustento de aproximação, cuidou de você. Então, membro, você sabe o seu dever para com o seu pastor. Ponto 6. Todo membro sabe que deve fazer o bem ao seu próximo. Todo membro sabe que deve fazer bem ao seu próximo. O livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 10, está escrito: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então você que sabe que tem um irmão que está na igreja, que está desempregado, uma família que está precisando de uma ajuda, uma família que está passando privações, uma família que está passando um momento difícil. Às vezes esse pai de família sofreu um acidente, às vezes esse pai de família está desempregado, às vezes esse pai de família está desesperado em momentos tão difíceis e conturbados que nós estamos passando. E você, como membro do corpo de Cristo, ajude seu irmão, primeiro com os da família da fé, de casa. Então esta é uma obrigação. Todo membro deve saber da sua responsabilidade com o seu irmão, primeiros de casa, os da fé, em nome do Senhor Jesus. 7º ponto, a gente fecha aqui. Sabe que não deve difamar ninguém. Todo membro da igreja sabe que não deve difamar ninguém. Quer dizer, difamar, falar mal do seu irmão. O livro de Tito, capítulo 3, versículo de número 2. Não difame a ninguém, nem seja altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens, todos os membros, todos da igreja. Então você, como membro, você sabe desta obrigação que lhe pertence. Sabe que não deve difamar ninguém. E se alguém chegar querer falar mal de seu irmão, utilize uma palavra, vamos orar por ele. Ele precisa da nossa ajuda. Faça isso. Ajude-nos como membro, ajude-nos como congregado, ajude-nos como líderes em seu potencial a fortalecer este corpo bem ajustado, esse corpo que é o corpo de Cristo, que é o reino de Deus aqui na terra, para que a igreja do Senhor Jesus faça a diferença na terra, porque Ele nos chamou para fazer a diferença. E você, como membro da igreja, membro do corpo de Cristo, sabe os seus deveres. Todo o membro da igreja sabe. Então falei para você aqui 7 pontos de fundamental importância. Primeiro, sabe por que é membro. Segundo, sabe o que Deus espera dele. Terceiro, conhece seus deveres para com seus irmãos. Quarto, sabe que deve participar do sustento da obra. Quinto, conhece seus deveres para com seu pastor. Sexto, sabe que deve fazer o bem ao seu próximo. Sétimo, glória a Deus, sabe que não deve difamar ninguém. E que esse estudo sobre membro, sobre
congregado sobre liderança tenha proveito para a sua vida espiritual, meu irmão. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Deus ricamente te abençoe.